Você vê seus amigos e colegas recebendo aumento salarial, promoção, mérito e só você não recebe? Por que será que isso acontece? Será que é culpa do RH? Será que é culpa do seu chefe que não gosta de você? Antes de dar o meu conselho aqui como profissional de RH, eu queria fazer 3 reflexões simples com você. Primeira, você acha que merece de fato receber esse aumento? Segunda, se você estivesse no lugar do seu chefe, você mesmo daria um aumento salarial para você? Terceira, existe alguma diferença no nível das entregas suas de um tempo atrás para hoje em dia? Se você respondeu sim mentalmente para as 3 perguntas, provavelmente você de fato merece um aumento. Mas se alguma dessas perguntas você ficou na dúvida se de fato era um sim com certeza, fica aí que nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas de como que você pode de fato aumentar o seu salário, e no final, para que ficar até o final, eu vou deixar uma dica bônus para você conseguir esse aumento que todo mundo consegue, menos você. Eu sou o Rick e esse é o Rick Carreira, o canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. Para começar esse vídeo, eu já vou te falar o que você precisa ter antes de começar a negociar aí um aumento salarial com o seu chefe. Se você é inscrito no meu canal, provavelmente você deve ter visto o vídeo "Que você não cresce na carreira". Lá eu falo de uma teoria que eu criei, que é a teoria dos 4Ds, em que eu explico quais são os 2 fatores que você precisa ter para continuar sempre com a determinação e sempre continuar crescendo na sua carreira. E esses 2 fatores são histórias e comunicação. Você precisa ter boas histórias de sucesso, de conquistas que você construiu dentro das empresas, e você precisa saber comunicar essas histórias para o seu chefe, para outras pessoas da sua equipe, em processos seletivos. Então esses são os 2 fatores que de fato você precisa ter. Se você quer se aprofundar nesse tema, a gente vai deixar o link do vídeo para você poder assistir depois desse, mas continua aí que eu vou te dizer as dicas para você aumentar de fato o seu salário. E já pegando o gancho desse ponto, se você foi uma das poucas pessoas que conseguiram responder sim para todas as minhas 3 perguntas no início do vídeo, eu queria te fazer uma última pergunta, que é: quais histórias você vai contar para o seu chefe quando você for pedir um aumento salarial? Mas se você não sabe ainda qual história contar ou acha que não tem histórias, essa é a minha primeira dica. Construa histórias em que você vai se destacar no seu trabalho. E aí é importante que você de fato faça uma reflexão. O que será que pessoas no mesmo nível que você, no mesmo cargo que você, normalmente entregam no dia a dia de trabalho? E é muito importante que você foque na palavra destaque quando eu falo de histórias de destaque. Porque a gente precisa se destacar para a gente de fato ter um aumento, para a gente continuar crescendo na carreira. Isso tem muito a ver com outro vídeo do canal, que é qual a sua maior conquista profissional. A gente vai deixar o link para você assistir depois também. Em que lá eu falo que você precisa se destacar o tempo todo, se destacar de outras pessoas para você passar em processo seletivo. Mas a mesma lógica do processo seletivo entra aqui nesse conteúdo em relação a aumento salarial. Você não vai conseguir aumentar o seu salário, ter uma promoção, se você não se destacar. Então, tenta fugir do feijão com arroz, do que todo mundo faz, e construa histórias que de fato mostrem que você é uma pessoa que merece esse aumento. Então vamos lá. Digamos que você agora já sabe quais histórias você vai contar, você já construiu essas histórias aí dentro do seu trabalho, mas você não sabe se essas histórias estão acima do nível em que você está recebendo hoje. E aí, o que você faz para você entender qual é o seu valor de mercado? Existem 3 formas de você fazer isso, e essa é a minha segunda dica, que é: faça uma pesquisa salarial. A primeira forma que você pode fazer isso é a mais óbvia de todas, que é pesquisar na internet. Você pode colocar no Google, existem sites aí como o Glassdoor, o Indeed, até no ChatGPT, você consegue entender mais ou menos como é que está aí a faixa salarial para uma pessoa no mesmo nível que você. E essa é a mais simples de você descobrir. A segunda forma de você descobrir o seu valor de mercado é um pouco mais ousada, que é você tentar se conectar com outras pessoas no LinkedIn, no mesmo nível que você, e mandar uma mensagem para elas perguntando se elas estariam dispostas a falar qual é a faixa salarial que a empresa delas normalmente coloca para pessoas no mesmo cargo, no mesmo nível que você. Não precisa perguntar qual é o salário da pessoa, tá? Pode perguntar qual é a faixa salarial que a empresa coloca para a sua área. E aí, assim, preciso te confessar que muitas pessoas podem não se sentir confortáveis de falar qual é o salário, de falar qual é a faixa salarial. Então, você pode não conseguir ter resultados tão positivos com essa segunda dica.
mas se você for uma pessoa ousada, acho que vale a pena tentar. E a terceira dica, para você entender de fato o valor de mercado, para mim é a que faz mais sentido, é você se desafiar a participar de processos seletivos. É muito interessante participar de processos. Lá você vai poder treinar as suas histórias, contar as histórias que você acha que você construiu aí para mostrar que de fato você merece esse aumento. E com isso, você vai conseguir ter o feedback das empresas se de fato essas histórias estão aderentes com o nível, com o salário que você está esperando. Provavelmente, você não vai conseguir descobrir aí na descrição da vaga qual é a faixa salarial, qual é o valor que a empresa iria te oferecer. Mas uma coisa que você pode fazer, quando você estiver em uma entrevista com o recrutador, for falar da sua pretensão salarial, já fala que a sua pretensão é o valor que você quer de aumento que você está tentando com o seu chefe. E aí você vai trazer esse aumento como a sua pretensão. Caso o recrutador fale que está dentro da faixa, está dentro do que eles estão planejando para essa posição, você já vai ter uma resposta do mercado de que de fato esse aumento que você pensou faz sentido para a sua posição. E se você tiver um retorno positivo do processo seletivo, você vai entender que de fato você construiu bem essas histórias, que você sabe contar essas histórias e que de fato você merece um aumento. E aí, eu vou te falar uma curiosidade. A Netflix, a empresa Netflix, ela recomenda que os seus funcionários estejam o tempo todo se candidatando em outros processos seletivos, que não sejam da Netflix, para eles entenderem de fato o valor do mercado que eles têm. E é muito ousado, é muito curioso, mas a Netflix ela tenta pagar sempre acima do mercado, então eles sempre incentivam que os funcionários estejam participando de outros processos seletivos, do Google, da Apple, da Amazon, para entender de fato qual o valor que o mercado pagaria para eles, para a Netflix sempre estar pagando acima. Ousada, né? Mas isso mostra que de fato é uma ótima estratégia para você entender qual é o seu valor de mercado. Mas beleza, digamos que você já construiu suas histórias, participou de processos seletivos e aí no cenário negativo você percebeu que talvez ainda não esteja no nível que você esperava estar para poder receber esse aumento salarial. E aí, o que você pode fazer? E aí vem a minha terceira dica, que é invista na sua carreira. É muito importante que a gente esteja o tempo todo estudando, treinando, conversando com pessoas mais sêniores do que a gente, pedindo mentorias, para que a gente possa o tempo todo estar investindo na nossa carreira. Invista o tempo todo na sua carreira, isso vai ser extremamente importante para você. E aí um conselho que eu queria te dar é invista em desenvolver as suas soft skills, que são as competências comportamentais. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe quais serão as 10 soft skills mais buscadas em 2023? Se você não sabe, vou trazer aqui uma pesquisa do site norte-americano aí de recrutamento, que é o ZipRecruiter, das top 10 soft skills. Primeira, comunicação. Segunda, relacionamento com o cliente. Terceira, planejamento. Quarta, gestão de tempo. Quinta, gerenciamento de projetos. Sexta, pensamento analítico. Sétima, adequação às normas do compliance. Oitava, trabalho independente. Nona, relacionamento interpessoal. E a 10ª, flexibilidade. E aí, você tem essas 10 competências? Você tem essas 10 soft skills? Você gostaria que a gente desse dicas de como se envolver nessas soft skills? Se tiver alguma específica, comenta aqui embaixo no canal qual soft skill você gostaria de ter dicas para se desenvolver, que a gente pode sim construir um vídeo relacionado a isso. E eu não sei se você percebeu qual foi a primeira soft skill que eles listam, não acho que é por acaso, mas a primeira é comunicação. Você provavelmente já ouviu nesse canal diversas vezes eu falando da importância da comunicação, até mesmo nesse vídeo. O que adianta você ter boas histórias, histórias de destaque dentro do seu trabalho, mas você não sabe comunicar da melhor forma essas histórias para outras pessoas? Comunicação é uma coisa que a gente vai estar o tempo todo tendo que se desenvolver, se desafiando a melhorar, pedindo feedbacks para ver se a gente de fato está conseguindo ser claro com a mensagem que a gente está querendo passar para outras pessoas. Se eu pudesse te indicar dentro das 10 competências listadas, uma só para você poder se desenvolver, de fato eu indicaria a comunicação. E a comunicação tem tudo a ver com a quarta e última dica desse vídeo, que é negocie o seu salário. Importante que a gente saiba
contar bem as histórias, que a gente consiga mostrar o nosso impacto para o nosso chefe e saiba qual a melhor forma de poder negociar esse aumento salarial que você acredita que tanto merece. Para algumas pessoas, isso pode parecer inadequado, pode parecer bem chato, mas se você acredita que está fazendo um bom trabalho, se você acredita que conseguiu se desenvolver, aumentar o nível das suas entregas, mas mesmo assim você não teve um reconhecimento da empresa, de fato, talvez você precise negociar o seu salário. E é importante que você marque uma reunião com o seu chefe, com a sua liderança, mas que não seja uma conversa para criticar a empresa, criticar o seu chefe, porque eles não olharam para você. E tenta levar muito mais no formato de alinhamento de expectativa, em que você vai falar um pouquinho do que você fez, vai falar um pouquinho das suas competências, metas batidas e projetos, mas você também vai alinhar a expectativa, falar o quanto que você esperava receber e querer entender, querer buscar um feedback do seu chefe, da sua liderança, do porquê que você não recebeu esse aumento. E aí eu vou dar um exemplo da forma como você pode conduzir essa conversa com o seu chefe. Preste atenção e anota tudo direitinho aí, tá? Vou fingir que meu chefe aí se chama Antônio. Vou falar um pouquinho como é que eu seguiria essa conversa com ele. Oi Antônio, tudo bem? Eu queria ter uma conversa sincera com você sobre a minha remuneração na empresa. Nos últimos meses, eu me desafiei a finalizar todos os projetos que chegaram até a mim. Eu consegui bater todas as metas do time e acredito que consegui entregar além do que era esperado para uma pessoa no mesmo nível que eu. Nesse período, eu também busquei me aperfeiçoar em algumas competências que você tinha sugerido para mim e acredito que eu evoluí muito com seus feedbacks e dos meus colegas. E eu preciso confessar para você que eu esperava um aumento de R$1.000 na minha remuneração depois desse ciclo que passamos juntos. E eu queria fazer um alinhamento de expectativa com você para entender o que eu posso fazer dentro da empresa para comprovar que eu de fato mereço esse aumento. Você poderia me dar um feedback sobre isso? Perceberam que eu não critiquei a empresa, não critiquei o chefe, mas fui tentando fazer um alinhamento de expectativa? E aí você não precisa seguir as mesmas palavras que eu falei, as mesmas frases, tá? Mas o importante é que você tente seguir essa lógica de falar sobre metas, falar sobre projetos realizados, de falar dos feedbacks que você recebeu e como que você foi evoluindo e falar o valor de fato que você esperava de aumento. Nessa resposta, se eu pudesse dar um feedback para mim mesmo, nessa resposta eu tentaria colocar um pouco mais de exemplo de quais foram as metas batidas, quais foram os projetos feitos, qual foi a competência específica que eu me desenvolvi. Eu não falei agora porque eu queria fazer algo mais genérico de fato para ajudar você, mas quando você for fazer esse alinhamento de expectativa com a sua liderança, tente trazer exemplos e fatos concretos para deixar a sua resposta cada vez mais rica, tá bom? Mas se mesmo com essas dicas, mesmo fazendo o alinhamento de expectativa com seu gestor, você não conseguiu ter o aumento salarial que você esperava, aqui vai a minha dica bônus, que é: considere mudar de emprego. A gente não precisa ficar numa empresa que não está valorizando a gente. A gente não precisa valorizar uma empresa que não valoriza o nosso trabalho. Então, de fato, você já conversou com outras empresas, você viu que elas pagariam um valor a mais para você e a sua empresa atual não está pagando, considere mudar de carreira, considere mudar para uma outra empresa, que a gente tem que de fato olhar para nós mesmos, para as nossas carreiras, para o que é prioridade para a gente e não deixar que ninguém passe por cima de você, tá bom? E por hoje é isso. Se você curtiu, curta aqui o vídeo, comenta qualquer dúvida que você ficou em relação a esse vídeo, comenta aqui se você acha que de fato merece um aumento salarial. Se você conseguir um aumento depois desse vídeo, por favor, deixa um feedback aqui também, ia ser muito bacana ter esse retorno positivo seu, eu ia ficar muito feliz de poder ter te ajudado. E compartilhe esse vídeo com um amigo que você acredita aí que está precisando aumentar o salário ou que está buscando aumentar o salário, mas não está conseguindo. Com certeza esse vídeo pode ajudar ele, tá bom? Um abraço!